Aquele que melhor se conhece a si mesmo é o que menos se exalta. Nunca desencoraje ninguém que continuamente faz progresso, não importa quão devagar. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Procurando o bem para os nossos semelhantes encontramos o nosso. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. O começo é a metade do todo. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Aprender a mudar posturas. Ao longo dos anos, os antigos encontraram uma boa receita para a educação, ginástica para o corpo e música para a alma. É possível descobrir mais sobre uma pessoa numa hora de brincadeira do que num ano de conversa. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Nenhum mal pode acontecer a um homem bom, nem na vida, nem após a morte. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo, porque tem que dizer alguma coisa. Tudo aquilo que engana parece libertar um encanto. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. O castigo dos bons que não fazem política é ser governados pelos maus. A punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus. Deus é verdade, e a luz é a sua sombra. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. A alma deseja voar de volta para casa, para o mundo das ideias. Ela quer se libertar do cárcere do corpo. A procriação e o nascimento são coisas imortais num ser mortal. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos, o homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. O que mais importa não é viver, mas viver bem. O livro é um mestre que fala mais que não responde. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. O excesso de liberdade só pode converter-se em excesso de servidão, tanto para um indivíduo em particular como para um Estado. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. O homem se torna rigorosamente um tirano, quando, por natureza, ou por hábito, ou pelos dois motivos, se torna ébrio, apaixonado e louco. A parte que ignoramos é muito maior que tudo aquilo que sabemos. Os números governam o mundo. A paz do coração é o paraíso dos homens. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. A pobreza não nasce da diminuição dos haveres, mas da multiplicação dos desejos.
Não é com honras e riquezas que se contenta o coração de um pensador, mas sim apenas com o saber e a virtude. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. O amor é a causa do movimento do universo. A humanidade censura a injustiça temendo que eles podem ser vítimas do mesmo, e não porque eles podem cometê-la. As pessoas têm sempre algum campeão que impuseram sobre eles a quem nutrem de grandeza. Isto, e nenhuma outra coisa é a raiz da qual um tirano surge. Se não encontras alegria nesta terra, procura-a, irmão, para além das estrelas. São filósofos aqueles capazes de atingir o que sempre existe de maneira imutável. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma.